Entrevista com Manuela Costa sobre o filme Avenida Brasília Formosa. Mano, o seguinte, a primeira pergunta que eu queria saber é que estratégias foram usadas para a distribuição e exibição desse filme e em que tipos de suporte ele foi finalizado? Bom, o filme tem DVDs para distribuição para festival e algumas distribuições de relações públicas, enfim. E tem cópias em HDCam, cópias em HD mesmo que a gente às vezes manda, Blu-ray e é também distribuído pela RAIN, ou a Huawei, no sistema digital. E que estratégias foram usadas para a distribuição e exibição desse filme? Então, como eu disse, a gente distribui para festivais e ele já, em mais ou menos um ano, ele já participou, um ano e meio, ele já participou de mais de cerca de 20 festivais nacionais e internacionais. E a distribuição em salas comerciais deve começar em agosto, julho, agosto, através de um projeto chamado Vitrine, em que a exibição de vários filmes numa mesma conjunto de semanas, com horários diferenciados. Qual foi a forma de financiamento desse filme e se existe alguma expectativa de rendimento? Sim, existe expectativa de rendimento, até porque ele vai entrar em cartaz, mas o financiamento dele foi, primeiro, porque ele nasce de um projeto anterior, que é uma média-metragem, Avenida Brasília Formosa, o mesmo nome, que é pelo Doc TV. Então, na verdade, a produção ela é financiada pelo Doc TV para o Média e a gente financiou depois, com recursos próprios, a finalização, né, do longa e depois a distribuição e exibição está sendo financiada pelo Governo do Estado, pelo Funcultura. O que eu não citei para vocês de estratégia de distribuição é que, além das salas de cinema, tem um trabalho de contrapartida e de impacto social, que é através da exibição relacionada a escolas, né, públicas de ensino médio fundamental 2 e em cineclubes do país inteiro. A próxima pergunta é o seguinte, qual o planejamento da distribuição desse filme em relação ao circuito comercial da região metropolitana do Recife? Então, já falei, é pela Vitrine, que vai passar, inclusive, pelo Recife. Ok. Os filmes são feitos pensando em seus espectadores? Se sim, como? Eu não sei se isso é muito uma pergunta para produtor, acho que talvez ela seja uma pergunta para diretor. Mas eu acho que a gente pensa junto com o diretor a que que público se destina aquele filme. Nem sempre ele vem com uma proposta assim, já fiz o filme pensando em tal público, mas acho que o papel do produtor também é pensar com que público se conecta a sintonia do filme, da narrativa com o público, com o filme e com o público. Que dificuldades existem para a exibição aqui no Recife? Bom, a grande dificuldade é que dos cinemas que a gente tem aqui, das salas, a maioria é multiplex e exige a cópia 35mm. A nova geração, praticamente toda, prefere filmar em digital e tem finalizado em digital pelos custos mesmo da finalização em 35. E aí, com isso, assim, com a grande presença de filmes internacionais, sobretudo norte-americanos, nas salas multiplex, não há espaço para filmes de baixo orçamento, né, com pouco ou nenhum recurso de distribuição. Além disso, a gente tem algumas salas de arte que podem se destinar a isso, como a Fundagem, o Teatro Apolo, mas também tem alguns problemas de estrutura para a exibição. O Apolo é um bom exemplo. O parque não está funcionando, ele está em reforma, o MISP também está em reforma, que é o Teatro Arraial. Então, na verdade, a gente está um pouco mal servido de salas que comportam esses pequenos filmes. A próxima pergunta é o seguinte, você que leva justamente essa questão que você falou. O filme foi finalizado em digital e qual é a dificuldade de se exibir um filme finalizado em digital no circuito comercial de exibição? Na região metropolitana é justamente esse, é a infraestrutura, né?
Assim, eu sei que existem intenções dos órgãos públicos adquirirem projetores digital 2K, 4K para exibição, inclusive de filmes locais, mas ainda é um projeto. Assim, então a dificuldade ainda é essa, porque acho que produção não tem a infraestrutura para exibir com a qualidade digital, porque a gente poderia exibir em Blu-ray, em outros suportes que ferem um pouco a qualidade técnica do filme, né? Como ele foi pensado para ser. A próxima pergunta é o seguinte: que estratégias são usadas na promoção e divulgação desse filme, especificamente? Bom, a gente tem um trabalho grande de promoção do filme, inclusive para os festivais, né? Focado nas cidades para onde ele vai. A gente geralmente tem um grande número de material de divulgação, vai de cartaz, postal, cartão de visita personalizado, capa de DVD, bolacha. O filme vai todo realmente pensado como um produto que deve ser divulgado. Em algumas cidades a gente consegue fazer o esforço da divulgação local, em mídia externa, e um grande trabalho de ativação de mailing, de formadores de opinião, do público local, de algumas faculdades do local, para um incentivo a ver o filme durante o festival. Aí a experiência que a gente vai ter com o projeto Vitrine, ela tem um pouco de responsabilidade dela, né, como distribuidora, da promoção dos filmes naquela semana. Só que o que a Avenida Brasília Formosa vai fazer é reforçar isso. Então a gente vai continuar com o trabalho de mailing, de ativação da assessoria de imprensa local, envio de brinde, envio de material de promoção, todo pensado para isso. A gente tem uma equipe pequena, mas que pensa isso todas as vezes que o filme vai ser exibido. A próxima pergunta é o seguinte: que estratégias poderiam ser usadas para promover o acesso do filme pernambucano aqui na região metropolitana do Recife? E aí, tu falando numa visão macro, né? Eu acho que falta uma vontade política, ou falta uma agilidade política para efetivar esses projetos, né, de exibição digital, enfim, de democratização do acesso dos cineastas aos cinemas. Mas tem um outro lado que é também comercial, que talvez passe pelo sistema de produção que a gente tem, de pensar o filme para o mercado, assim, sem que isso agrida necessariamente o potencial artístico do filme. E aí isso forçaria ou levaria o empresariado também a repensar esse sistema de só exibir filmes internacionais, né, ou pelo menos majoritariamente. Então acho que vai dos dois lados, de pensar o filme do ponto de vista de produção, de direção de produção, como um produto que deve ter acesso irrestrito, enfim, ou pelo menos um produto que pode dar lucro, né? Que às vezes a gente pensa na produção, a produção se pagou, então não precisa pagar mais nada. Mas que ele tem uma vida maior. E, por outro lado, falta também visão, assim, a longo prazo do empresariado para um investimento nessa área também. Então, acho que todo mundo, na verdade, todos os atores vão ter que se juntar. O governo, né, a parte pública, os produtores, os agentes econômicos que produzem os filmes e o empresariado. E para finalizar é o seguinte: vocês utilizam editais públicos? Se sim, qual o retorno que há desses filmes para a população? Eu acho que eu respondi, né? Se tem o Funcultura, que vai ter acesso à escola pública, a gente espera atingir 10 mil estudantes e professores. E o público do Cineclube, que é do país inteiro. Na verdade, a gente não vai cobrar para fazer essas exibições, inclusive vai ter uma premiação para algumas escolas, porque vai ter um concurso junto de vídeos, de fazer vídeos, vai ser veiculado na internet, esses vídeos. Então, acho que tem um retorno social razoável. Além disso, a gente não tem cobrado até o momento para envio para professores, para alunos que pedem para o filme em DVD para trabalhos. Pronto, é isso, mano.